Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje é um programa muito especial porque a gente encontrou um talento. Ou nos foi apresentado, Guto? A gente encontrou ou foi apresentado? Acho que foi apresentado, né? Foi apresentado um talento à nossa vida, à nossa profissão, né? Como é que a gente pode resumir o que é esse menino prodígio? É o nosso Robin, né? Ô Tiagão, assim, ó, Deus olhou para nós assim e falou assim: vou mandar um anjo que vai cair na mão de vocês aí e vocês vão ter um jovem talentoso. É um anjo mesmo, né? É um anjo, não, mas se tu for ver, a hora que tu for dar um close, nórdico, né, a hora que tu for dar um close, parece aqueles anjinhos da Baby Johnson, tá ligado? Sabe quem a gente tá falando? Grande Lucas Verbo, nosso anjo Robin. Pô, que apresentação, hein? Segurar essa agora vai ser difícil. É, irmão. Pô, cara, obrigado por você ter vindo lá de Chapecó pra cá, pra vir, né, dar esse tempo de qualidade aqui com a gente, cara, mas a gente fica muito feliz em te conhecer, em te inserir aqui de alguma forma no nosso dia a dia, né, enfim, mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas obrigado mesmo, cara, e vamos trocar outras ideias, saber um pouquinho mais de quem que é o Lucas e por que tu estás aqui na Grande Floripa, irmão. Cara, eu que agradeço o convite, né? Acho que me pegou até de surpresa. Então, estou em um momento em que é um recomeço, de certa forma, né? Então, uma reestruturação, um novo olhar, né? Dentro da fotografia, dentro do trabalho, dentro do vídeo, enfim. E a vinda para cá é justamente com esse olhar de pegar novos projetos diferentes. Chapecó é uma região muito legal de se viver, muito massa também pro audiovisual. Lá em Chapecó o mercado não tá escasso, não é por isso que eu vim pra cá. Lá em Chapecó, se abrir mais 10, 12 produtoras, vai ter mercado pra todo mundo, mas eu vim pra cá com esse olhar justamente pra gente trabalhar com projetos maiores. Eu acho que o mercado lá, ele tá assim, caminhando pra esse lado, mas não tá tão aquecido quanto aqui, até porque aqui é um dos principais polos para startups, por exemplo, também, que é algo que já abrange mais o mercado, né? E tu acha que o sucesso, ele vem mais da coragem de fazer essa mudança ou de um talento? Cara, eu acho que tem muito a ver com a coragem e com o risco, né, cara? Porque tem que querer arriscar, tem que não é que não pode ter medo, tem que ir com medo mesmo. Quando a gente vai para uma mudança desse patamar um pouquinho mais longe de família, né, obviamente... Tô desde os meus 15 anos morando sozinho, então não é algo assim, uma novidade na minha vida, mas também quando a gente faz uma mudança desse tamanho, desse patamar para ter essa distância, então tem um certo risco nesse sentido, um certo medo, mas nada que não seja superado, né? E também tive a ilustre presença da minha namorada nesse apoio, então, que facilitou muito a decisão, né? Um apoio emocional, um apoio que, quando eu falei que eu ia sair da produtora, que eu estava como sócio, sempre me apoiou em todas as decisões, diferente de, por mais loucura que parecia, ela em momento algum, acho que ficou insegura dessa parte, né? Então a gente teve uma colaboração muito grande dela e graças a Deus estamos aqui. A gente foi muito bem recebido por você, pelo Guto ali também, e acredito que é muito de Deus colocando os pontos certos nas horas certas. Verdade. E abrindo muitos caminhos também, né? Então com certeza. Tudo isso ele vem de um conjunto, né? Então acho que também não ter medo de errar. Tô com 22 anos hoje, então eu tô, acho que no melhor momento para errar. Errar no bom sentido, né? No sentido de, cara, arriscar, errou, volta, repete, repensa. Então, se... Hoje é uma decisão muito fácil, né, cara? Não tenho filhos, enfim, é algo que eu posso arriscar mais, coisa que ali na frente já não vou poder mais tanto. Mas eu acho que é muito de gostar de conviver com esse risco, sabe? Sempre tive muito esse modo de pensar, esse modo de viver, né? Acho que de onde eu vim, então, não tem muito o que fazer se não arriscar, né? Sim, não, eu acho que o arriscar, quem não arrisca não petisca, né, cara? Então, eu acho que se a gente tem essa possibilidade de ir atrás, de buscar, tentar pelo menos, eu acho que é preferível, né, você se arrepender de algo que você tentou do que tu se arrepender de algo que você não fez, né? Ou deixou de fazer, você poderia ter feito, puxa vida, não fiz. Puxa, eu fiz, deu errado, agora eu vou voltar, vou consertar, me arrependi e vamos para outro caminho. Eu acho que isso conta muito nessa jornada. E por falar em jornada, cara, ô Guto, são 2 patinhos na lagoa. São 2 patinhos na lagoa. O cara só tem 22 anos, cara. E assim,
como é que surgiu a foto, o vídeo? Porque tu és um cara polivalente. Você é piloto de drone, você é fotógrafo, designer, Filmmaker, filmmaker, tráfico pago. Meu, tu faz tudo, cara. E quando tu começou ontem, não? Eu comecei em meio da pandemia, né? Acho que primeiro foi a foto. Eu comecei, na época eu tinha 15 para 16 anos, jogava futebol, assim, sempre fui muito dessa área de atleta mesmo, né? Queria seguir a carreira. Infelizmente não deu certo, então acho que ali já é também, mas por mais que não tenha dado certo como jogador de futebol, aprendi muito sobre trabalhar em grupo, sobre o coletivo, quanto que isso é importante, muito sobre liderança também. Foi uma escola, assim, fenomenal. Acho que tem um pezinho desse do escotismo também. Fui escoteiro quando eu era mais novo e ali veio uma experiência muito legal, esse contato com a natureza, enfim, que veio moldando o caráter, né, nesse sentido. Mas eu comecei na fotografia porque eu comecei a passar mal jogando futebol. Eu começava a treinar, embaçava a visão, aí depois vinha uma enxaqueca muito forte em cima e não conseguia dar sequência nos treinamentos, né? Então foi uma época, assim, bem difícil, porque, cara, eu treinava futebol de segunda a sábado, todos os dias, acordava cedo, ia pra escola, jogava futebol, era o que eu fazia, era parte do que eu era, né? Só meio que vivia pra isso. E foi um desafio muito grande me adequar, né? Então, lidar com essa frustração muito cedo também foi um baque, assim, mas a fotografia, ela meio que me salvou nesse sentido também. Porque eu não podia mais jogar futebol, já sabia que não ia ser mais jogador, tinha perdido todo o físico, construído ao meio dos anos, né? E aí veio a questão de, o que eu vou fazer agora? Aí eu até me inscrevi num curso gratuito, que era uma apostila, na verdade, e eu fiz de Direito e de Fotografia, que eram duas áreas, uma que eu pensava que eu gostava e a outra que eu queria fazer. Eu abri a apostila de Direito, e só abri também, li as primeiras páginas, já vi que não era pra mim muito cedo. Não era aquilo ali. E aí de fotografia eu fui lendo, fui estudando, fui sentindo e comecei a gostar. E nesse meio tempo eu aprendi muito sobre detalhes da fotografia, acho que o conceito, e algo que fez com que eu me interessasse ainda mais. Hoje já estou com 5 anos de audiovisual e quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que temos coisas a evoluir, mais evoluções a ser feitas, porque o mercado ele vai se atualizando, vai mudando, né? Querendo ou não, pega 20 anos atrás, a galera mais raiz, tem aquelas câmeras pesadas e tudo mais, agora a gente está evoluindo para um negócio mais pocket, o próprio celular já faz muita coisa legal, eu uso o celular em algumas produções também, e o que viabiliza muitos trabalhos, né? E eu comecei na fotografia, depois desse curso, depois dessa apostila, eu tinha que evoluir. Então, fui buscar outros caminhos, fui pela internet, ali buscando, até que eu encontrei o perfil do Fernando Navarro, cara. Onde conheci um cara amante da fotografia também, me brilhou o olho desde a primeira vez que eu vi o perfil ali e fui seguindo dicas, fui aprendendo com o celular mesmo. Então, muito antes de comprar minha primeira câmera, eu já sabia como configurar o celular, ISO, velocidade, abertura, já tinha uma noção bem legal assim da fotografia nesses 3 pilares. Nada sobre direção ainda, né? Esse é um pilar que eu fui ver mais pra frente, mas eu tive uma boa noção que já me fez amar a fotografia nesse primeiro momento, né? Já era pelo menos um início, né? Até por sinal, deixar aqui nosso registro, né, Guto? Fernando Navarro, você aqui, ó. Você é um cara muito importante na fotografia brasileira, porque você está vivo e contribuindo cada vez mais na vida da pessoa. E aqui está um aluno... Aqui está uma prova viva. Uma prova viva. Então, cara, muito obrigado, né, por você exportar aí uma peça preciosa de Chapecó direto pra cá. E você é o cara, irmão. Você é o cara. Você transforma a vida das pessoas através do teu conhecimento, através do teu carisma. E você sabe que você é um escolhido, né, cara? Então, nosso grande gato de botas. Gato de botas. E aí, dali, começou tu a estudar mais, se aprofundar mais. Comecei a estudar mais, eu vi muitas dicas do Fernando e, cara, quero pegar uma câmera fotográfica, quero saber como que funciona. E nisso, com a cara de pau que eu tenho, né, sem medo de arriscar, chamei uma amiga minha lá de Caibique, é onde eu nasci. Cara, se tem uma câmera ali, sei que você não usa, eu posso pegar emprestado uma semana só pra ver como que funciona, eu tô meio interessado nessa área. Ela, sim, pode pegar. Aí eu peguei a câmera, comecei a treinar, brincar com a câmera, até que me veio uma ideia, eu preciso fazer um teste na prática. Pegar alguém, fotografar, ou enfim, ter um objetivo claro como se fosse um ensaio, algo do gênero, né? E nisso chamei o Vini, inclusive um abraço pro Vinícius, que era meu barbeiro da época. E, cara, o Vini, eu chamei ele, Vini, a situação é o seguinte, tô começando a fotografia, gostaria de ir ali na barbearia e fazer um trabalho, algumas fotos pra ti, tirou essas fotos, de graça, obviamente.
E ele, pô, cara, eu não vou ter tempo pra eu tô com os horários muito cheios, eu não vou ter tempo pra te ajudar e tudo mais. Aí eu expliquei, bati o pé, expliquei, cara, não vou te atrapalhar de forma alguma. Só vou fazer as fotos enquanto você corta o cabelo, não precisa parar, nada. Então, não, então pode vir. Aí esse foi o meu primeiro contato com o trabalho de verdade. O Vini super me acolheu, assim. E nesse primeiro dia, fotografando, um dos clientes que foi cortar o cabelo, um dos clientes que foi cortar o cabelo com o Vinícius, ele já me chamou no outro dia pra ir lá fazer umas fotos na padaria dele. Então, cara, foi muito rápido, assim, não esperava também. E um pouquinho de jogo de cintura, não tinha muita experiência, mas já sabia um pouquinho de como importar nesse sentido. E no outro dia já estava fazendo essas fotos na padaria. O que já me abriu muito o olho. Pô, esse mercado é bom, de primeira, assim, de acertar na veia. E, obviamente, não ganhava muito na padaria, mas é a padaria que me ajudou a comprar minha própria câmera. Então, era uma T6 na época, lente de kit, a 1835, 1855, que todo mundo começa ali, bem de entrada. E nisso foi evoluindo, cara. Fui buscando outros trabalhos também. E aí, compra equipamento, compra drone, né? E vai evoluindo. E nisso eu era só aluno do Fernando. Só que, eu acho que sempre por puxar um pouquinho também, de pensar, sabe? De querer atrair as coisas, eu sempre falei, um dia eu vou trabalhar com esse cara. Um dia eu vou trabalhar com esse cara. Nem conhecia ele pessoalmente na época, só pelo Instagram. Mas tu já sabia que ele era de Chapecó? Já sabia que ele era de Chapecó, sabia alguns lugares que ele frequentava, assim. E nessa época eu era fãzaço do Fernando, cara. Tu ia caça do cara. O cara ia, assim. Tu ia estar lá. Até que o mesmo barbeiro que eu comecei ali na barbearia, fotografando pra ele, ele falou, cara, tem um cliente meu, que ele é personal do Fernando Navarro, que é o Ozi, inclusive um abraço pro Ozi também, que participou muito dessa história, né? E ele dá personal pro Fernando, e o Fernando tava em busca de algum garoto, assim, teu estilo pra ajudar, alguém que tá mais começando, pra pegar vídeo, enfim. E nisso eu fui conhecer o Fernando Navarro, cara. Eu lembro, cara, exatamente esse dia. Eu morava no apartamento lá, eu cheguei, tava meio tremendo, assim, com medo, emocionado. E sempre, desde o início, cara, sempre me acolheu muito bem. O Fernando, ele é um excelente professor. Acho que eu acelerei muito o meu olhar, o meu trabalho com esse contato com o Fernando. Eu já tinha esse objetivo também, quando tive essa conexão pessoalmente com ele, né? Pensei, cara, eu não tô no momento agora de fazer dinheiro. O que eu mais tenho que fazer agora no meu início é aprender. E foi isso que eu priorizei desde o início. E é um olhar que me ajudou muito, principalmente evoluir. Depois, fazendo parte de uma produtora também como sócio. Então, tem esse olhar também da forma de trabalhar, velocidade, entrega, qualidade. E, enfim, né, N momentos. Foi nesse momento que eu conheci o Fernando Navarro que eu me inseri de verdade no vídeo. Que daí ele precisava mais dessa demanda, né? Porque até então era foto, né? Até então era mais voltado à foto. Então, foto em geral, né? Quando você começa, você tem que experimentar de tudo, fazer um pouquinho de tudo, ver o que mais te encaixa. Mas desde o início também eu já pensava em atuar mais no corporativo. Que era, acho que tem um valor muito maior no sentido de voltar o valor investido, né? Você consegue mensurar de uma forma mais rápida em alguns casos, né? E eu sempre queria trabalhar mais com empresas, tanto é que depois fui segmentando cada vez mais, né? E o fato de tu ser tão novo, né? Já ter essas responsabilidades, né? Uma sociedade, até porque era um processo que lá em Chapecó tu já estava até com uma produtora. Como que para ti esse universo, porque assim, eu vejo que muita gente, ela se preocupa às vezes em só treinar, comprar o seu equipamento, mas não vê o business, né? Eu vejo que tu és um cara novo, mas que tu entende do business, tu entende de como que talvez eu não seja o melhor fotógrafo, o melhor técnico, o melhor videomaker, etc. Mas tu tá ligado no conjunto da obra, né? De um coprodutor, de ter uma sociedade, de poder produzir alguma coisa ali, alguma coisa aqui. Como que essas coisas foram surgindo pro teu negócio hoje, né? Cara, eu comecei estudando fotografia e nisso eu vi que eu precisava melhorar em muitos outros aspectos. Marketing, pô, todo mundo precisa se vender e precisa gerar desejo, ou seja, ser desejado. Aí vem o pilar de vendas também, tem que se desenvolver em vendas. Aí como produtor também, essa questão de liderança, comunicação, enfim. Tudo que você for fazer hoje, por exemplo, você é fotógrafo. Mas tem esses outros pilares também que você precisa prestar atenção e evoluir ainda mais. Que é saber exportar, que é,
tá na frente do cliente, o cliente importante, às vezes muito maior que você, e falar de igual para igual, mostrar que você entende do mercado dele também, se posicionar de uma forma coerente, né? Mas desde cedo eu tive essa expressão de, pô, preciso me comportar como uma empresa, preciso ter esse olhar como uma empresa, por mais que é uma arte, mas eu preciso ter esse olhar de empresário, empreendedor, porque é como eu olhava as pessoas que eu queria ser. Ou seja, que tem aquele resultado que eu gostaria de ter. Eu olhei, eles estão se comportando dessa forma, logo, os resultados que eles têm hoje é por trabalhar, é por ter essa postura, e nisso veio o olhar de trabalhar mais como um empresário do que propriamente como um artista nesse sentido, né? Eu acho que quando tu começa a entender o jogo, tu vai ver que a arte ou aquela coisa, a parte gostosa que a gente gosta de fazer, né? De fotografar, de documentar, até o Guto tinha comentado já numa outra oportunidade aqui, deixo isso bem claro, que às vezes a parte mais bacana e prazerosa tu vai fazer só isso aqui. Porque tem tudo isso a mais para ser feito. A parte de gestão financeira, o marketing, a estratégia, outros projetos paralelos que podem surgir. E quando tu decidiu vir para Floripa, por que foi Floripa, né, a grande Florianópolis, e quais foram essas estratégias que tu aprendeu lá, que tu pensou, poxa, eu quero aplicar isso nessa cidade? Cara, vir para Floripa foi uma decisão muito emocional. Acho que desde a primeira vez que eu pisei aqui, que eu vim conhecer Floripa, eu pensei, um dia eu vou morar aqui. Mesma coisa ali com o Fernando de Atraí, acho que aconteceu meio que espontâneo, né, nesse sentido. E a decisão de vir para cá foi porque eu não posso mais atuar em Chapecó, né? Fazia parte de uma empresa onde que, saindo da sociedade, já estava a cláusula todo mundo contratado, todo mundo acordado que quem saísse da sociedade não poderia atuar no mesmo mercado, enfim, né? E mesmo que eu saísse sem essa cláusula, não faria sentido para mim. Trabalhar contra o que eu acreditava até de certa forma, né? Ser um concorrente da minha ex-produtora. Então não me brilhava o olho isso. Então eu analisei outras cidades como Curitiba, São Paulo, mas Florianópolis, até pela qualidade de vida, enfim, já ser aqui em Santa Catarina também, me brilhou mais o olho e as oportunidades que tinham aqui também, né? Então acho que essa foi a principal decisão. Sim, eu sei que tu estás há pouco tempo aqui, mas como que tu estás percebendo o mercado daqui? Porque, né, eu quando vim para Pedra Branca, né, aqui onde está o nosso estúdio, para mim era um novo cenário, e isso que eu sou morador daqui. Era um novo cenário, uma questão de adaptação. Tudo bem que a gente já tem a nossa carteira de cliente. Mas para ti, quando vem, né, provavelmente deve ter mais um monte de gente que está nos assistindo que está sendo de uma cidade, quer ir para outra cidade. O que tu estás fazendo ou qual que é a tua estratégia para se conectar? Como que tu vê o mercado aqui da fotografia, do vídeo? Tu enxerga que tem oportunidade ou é mais difícil? O pessoal é muito bairrista, né? Talvez ter alguém de uma outra cidade, o quanto que vai valorizar, o quanto que vai dar esse apoio ou não. Qual que é a tua percepção nesses primeiros dias, meses, quando tu veio para cá? O meu primeiro objetivo, a primeira coisa que eu fiz quando coloquei como objetivo de vir para cá foi pesquisar. E aí tá o Google, né, ChatGPT, enfim. Mas antes de vir para cá definitivo, eu vim aqui conhecer a região, conhecer a área que eu ia me mudar, conhecer o apartamento que eu ia me mudar também. Tomar essa decisão mais no físico, né? Porque a imagem, a gente sabe que dá para tratar muito bem, aquilo real nem sempre é o mais demonstrado na fotografia, né? A gente acaba maquiando muita coisa, você é fotógrafo retratista, né? O Photoshop tá aí. E foi muito com esse olhar de, cara, eu preciso conectar com novas pessoas, porque desde cedo eu aprendi que muito melhor do que o teu trabalho tem que ser suas conexões, a forma que você trata as pessoas, e eu fui muito bem acolhido aqui, cidade muito hospitaleira, de verdade mesmo, Floripa aqui, uma região muito linda, né, beleza natural, mas também as pessoas aqui me acolheram muito bem, tá aqui a prova vocês, né, você e o Guto ali me acolheram de uma forma assim que eu nem tava esperando. Eu acho que vem aquele lado de pedir a Deus, né, e Deus conecta propósitos, assim como conectou com o Fernando, né, no passado, e agora estamos aqui com esse olhar de buscar novas conexões. Então, muito do que eu vivi em Chapecó vai se aplicando aqui, como algumas coisas também não, né? Porque por mais que é mesmo Santa Catarina, a forma da cidade de trabalhar sempre vai ser diferente, né? A cultura é diferente, mas eu vejo com um mercado muito promissor.
Eu vejo, principalmente essa parte da Palhoça aqui, Pedra Branca, principalmente também. Ele tem muito da construção civil, algo que eu atuei muito em Chapecó, pelo avanço que Chapecó está em obras, né? Onde você olha ali, o mercado imobiliário lá está muito fomentado, e eu encontrei quase que um pedaço de Chapecó aqui na Pedra Branca, mas tem muitas outras áreas exploradas também, né? Sim, acho que o ramo têxtil aqui também é muito bom, É muito que eu forte, conversei. Eu tive o privilégio de ter uma conversa com o Leonardo, que ele é diretor de fotografia aqui também. Ele me deu muitas dicas, assim. Então, coisa que me deixou mais tranquilo com essa mudança também. Sim. Eu acho que quando você define que tem que se mudar, que vai se mudar, que vai arriscar, você... Até tem um amigo meu que fala assim, se arriscar é uma coisa, agora tu não pode jogar do prédio. Que jogar do prédio não tem como despular. Exatamente. Esse é o Bernardo, do Grupo 2B lá de Chapecó também. Ele falou isso quando eu fui conversar com ele, inclusive, antes de vir pra cá. E é muito isso, né, cara? Você se arrisca, mas calculando esse risco, tá, e se der errado. Não é com aquele pensamento negativo, mas, cara, pode acontecer. Tá? Sim. Quando você assume um risco, tem vários pontos que podem acontecer. E, lógico, o meu olhar ele sempre foi muito positivo. Às vezes até demais. A Yasmin tá aqui do meu lado, tá até fazendo assim com a cabeça, ela não vai me deixar mentir. E eu pensei assim, vamos pra Floripa, vamos. E ela, tá, mas e se der errado? Sempre tem alguém dar uma freada, assim. Uma segurada, presta atenção, né? E, cara, bem, falando agora um pouquinho daquilo que tu também manja pra caramba, e tu tá virando cada vez mais um expert nisso, a questão da produção de conteúdo, ela virou mais importante do que uma técnica fotográfica, que um vídeo, porque eu vejo muita gente hoje usando as mídias para se promover, né? Eu preciso fazer isso, mas eu tenho essas, né, minhas limitações. Mas como que você enxerga, né? Porque hoje se faz com o celular, se faz às vezes até de qualquer jeito. Então, é mais importante fazer uma produção de conteúdo de qualquer forma, né? E deixar a técnica fotográfica de lado, porque talvez isso pode até viralizar como forma orgânica. Como que é a tua percepção? Como tu enxerga esse mercado, né, na qual tu já tá virando um expert? Eu sempre vou olhar para a qualidade do filme, a qualidade do vídeo, né? Sempre vou prezar muito por isso, pela melhor iluminação. Mas, cara, não é lá a parte principal quando a gente fala de rede social, né? Até a gente vê muita gente fazendo conteúdo com o celular, tendo muito engajamento, tendo essa conexão muito grande com o público, viralizando. Eu tenho quase certeza, na minha visão, que hoje é muito mais importante você conhecer o seu público e fazer o conteúdo a partir daquilo que você quer atrair, daquilo que as pessoas querem que você quer que as pessoas te vejam, do que propriamente priorizar a câmera, a iluminação. Mas, lógico, como esse olhar cinematográfico, esse olhar de quem gosta de cinema, sempre vai priorizar essa parte de ter um filme bonito, um vídeo bonito, uma iluminação, um enquadramento, mas nem sempre é o que melhor performa dentro da rede social, né? A gente vê isso em vários lugares, inclusive grandes empresas também estão usando esse conteúdo mobile. Sim. A gente vê Mercado Livre fazendo produções com o celular. Então acho que o celular ele tem um poder muito grande nas mãos que qualquer pessoa consegue criar conteúdo, coisa que antes, há pouco tempo atrás, era só indo pra TV, para ter essa visibilidade. A gente vê um cara que nem Luva de Pedreiro. Cara, se não fosse o celular, mano, se não fosse o Instagram, quando que a gente ia conhecer um cara desse? Quando que uma pessoa lá do lugar que ele veio ia ter essa oportunidade de ser conhecido, por exemplo? Essa expressão, né, tão significativa, né? E eu vejo que cada vez mais, assim, cada um de nós é um produtor, acaba sendo um produtor. E quando tu fez alguns trabalhos ali com o Navarro de coprodução, qual que foi o teu maior desafio, o que ele colocou para ti? Porque eu vejo que vocês fizeram aí recentemente, né? A Matrix, etc. E, mano, foi massa demais, cara. Tipo, tu trouxe a ideia, como que foi como que é produzir, né? Parar, fazer uma produção com um cliente, qual que é o teu processo criativo para uma produção dessa? O processo criativo ele sempre vai começar com ouvir, na minha percepção, porque você tem que ouvir muito bem o teu cliente, às vezes mais o que ele quer como objetivo do que o que ele quer como produção. Porque nem sempre aquilo que o cliente quer é aquilo que ele precisa. E isso, quando eu entendi isso, mudou o jogo, porque eu, como produtor, tenho a missão
de trazer pro meu cliente Uhum. aquilo que ele precisa muitas vezes. No sentido de que, cara, ó, o que você quer vai te levar até aqui. Se a gente fizer isso de outra forma, a gente vai ter outros resultados, enfim, tem esse jogo de cintura, né? E ali com o Fernando da Matrix foi muito legal, porque o Fernando, ele cresceu muito no ano passado, Uhum. e algumas pessoas pediam o curso dele, uma aluna dele já tinha viralizado, que era mentorada, e surgiu a ideia de criar um curso de viralização para conteúdo, redes sociais, né? Num primeiro momento era para ser algo relacionado a fotógrafos, mas a gente viu que aí abrange o mercado inteiro, todo Sim. mundo precisa de um curso desse, basicamente, né? Que a gente fala muito sobre os propósitos, sobre entender muito mais da mente humana do que propriamente do conteúdo, do vídeo, da foto, enfim, nesse sentido. E o Matrix, cara, a gente pensou em muitos nomes, viral, enfim, a gente vai nisso, naquilo. ChatGPT, 100 nomes, lista, e vai, não vinha nenhum nome assim que a gente gostava. A gente viu fábrica viral, mas aí fábrica já não remete, porque fábrica é um negócio muito de trabalho, né? Mostra um trabalho duro nesse sentido. Então, enquanto a viralização não é essa a ideia. Uhum. Aí, cara, até que nós começamos com uma forma de brincadeira. Vamos pegar nome de filmes e colocar viral, vamos ver o que acontece. Foi literalmente assim. Aí o Matrix encaixou muito porque tem esse olhar de... Pô, a galera tá todo mundo dentro da rede social, tá meio que numa Matrix, e a gente tem um olhar para que a pessoa consiga entender ainda mais de conteúdo, entender ainda mais da mente humana e viralizar. Uhum. Então dali veio a Matrix, o que... Quando a gente tomou essa decisão do nome do curso de Matrix viral, ele já abriu uma gama de possibilidades pra gente trabalhar a questão audiovisual na veia. Uhum. A gente pegou do filme e trouxe pro curso. Tanto é que a abertura do curso que a gente fez tem muito a ver com esse... Até um alienígena que não tem muito a ver com a Matrix, mas a gente traz Sim. esse olhar, a cor, ela é A textura, verde, a textura, a estética, né? estética. A aula de abertura é numa poltrona, não a mesma que é usada no filme, mas também remete, né? Remete. O próprio óculos ali do Morfeu, a gente trouxe para dentro da produção para ser algo bem relacionado. As pílulas, a gente comprou remédio para fazer aquela escolha, né? E ali, com a definição do nome Matrix, já trouxe tudo que a gente precisava para trabalhar. Não precisamos olhar para esse lado criativo, tá? O que a gente vai fazer em cada momento? Vamos ter qual que é a cor que a gente vai utilizar? Pô, Matrix é verde, já puxou o verde então, do próprio filme Matrix. Sim. Então facilitou muito a questão de criação audiovisual e da criatividade a partir de escolher o nome. Olha só. Ô, Guto, o menino aqui realmente, assim, é um prodígio, né? Cara, foi uma bênção em nossas vidas, né, Guto? Com certeza, Thiago. E assim, ó, ele não veio para tipo assim, o melhor lugar do mundo, né, Thiago? Aqui do lado do estúdio, né? Ele é morador aqui do Pedra Branca, né, cara? O cara, ele é Não, estrategista, né? Quando Deus faz, ele faz perfeito, né? Não tem minha boca. Muito obrigado, Lucas, pela sua entrega aqui conosco aqui. Para quem não sabe, o Lucas é parceiro nosso do podcast, né? Tá nos ajudando muito aqui, dando toda essa assistência. Verdade. E essa humildade que você tem, cara, que Deus te abençoe cada vez mais, que você possa prosperar nesse ambiente, né? Que esse ambiente seja fértil na tua vida, na vida da tua família, tá? E você é muito bem-vindo aqui, meu amigo. Cara, eu que agradeço, sim, cara, né? Isso aí. Eu pedi tanto que vieram vocês me acolher de uma forma assim que inimaginável. Não esperava tão rápido, não faz... Hoje é dia... Bom, vai sair em outro dia o podcast, mas hoje o dia que a gente tá gravando faz mal um mês que eu tô aqui. Então, Olha, cara, é verdade, né, muito, cara? muito rápido. Tudo foi dando certo muito rápido, né? O cara até fechou mentoria, pô. Até mentoria eu fechei com o conselho do Thiago. O cara, olha, eu tô vendo, Guto, que a gente tem que aproveitar o máximo possível que a gente puder ficar com ele, porque daqui a pouco vai voar. Vai voar. Não, e com certeza. E assim, ó, que voe, meu irmão. Exato. A gente quer isso. A gente Exato. quer o propósito desse podcast, né, desse nosso projeto, é que pessoas venham aqui, sejam bem acolhidas, sejam bem tratadas, que sejam uma bagagem, né, de conhecimento para a tua vida e que você tome voos, meu amigo. Essa é a nossa ideia. A gente não quer que você fique aqui eternamente no nosso projeto. Não, a gente quer que você tome voos e cresça cada vez mais. A gente vai ficar feliz em poder ter contribuído com a tua vida e com a tua carreira profissional e pessoal, meu amigo. Esse é o nosso propósito. Mas ele pode ficar mais um pouquinho, né, Guto? Não, Mais um pouquinho, né? com certeza, né? E quem disse que pra voar tem que sair daqui, pô? Exato. A gente cresce e voa todo mundo junto. É assim? O cara não é fraco. Lucão, cara, pô, tá massa demais aqui nosso papo, mas vou te fazer 3 perguntas de bate-pronto pra gente ir pros finalmente aqui. E
né? O que te inspira todos os dias? Pesada essa, hein? Ah, calma que piora. Calma que piora. Cara, eu acho que é aproveitar o máximo possível o tempo que a gente tem aqui na Terra, né? Ele é curto porque é um presente que Deus nos deu. A gente tem um livre-arbítrio, escolher onde eu quero morar, escolher o que eu quero fazer, não tem preço. E por meio do nosso trabalho impactar outras pessoas, né? Assim como puxando esse lado do Fernando como sócio, cara. Com a escola Desbloqueio Criativo Fotográfico, a gente atinge a vida de muitas pessoas, né? Tem alunos que saem da CLT, começam a ganhar seu próprio dinheiro, começam a mudar completamente de vida nesse sentido, fazer algo que gosta. Então isso não tem um valor material. É algo que Deus conecta o propósito e a gente tá vivendo, né? Cara, qual que é o teu próximo projeto que você ainda não realizou, que você gostaria de realizar? Ah, cara, tem muita coisa aí, né? 22 anos, estamos só começando. Mas escolhe um só. Um só? Deixa eu pensar. Não, calma, Guto. Calma, Guto. O Guto ali tá muito cedo. A lá Bebeto, em 94. Com certeza é mas mais pra frente, né? Acho que um grande projeto é, cara, continuar com o que a gente tá fazendo de transformar a vida das pessoas, né? Acho que Deus conecta os propósitos justamente com isso, né? Não é só sobre mim, não é só sobre o eu, mas é sobre o nós, a gente, né? Eu acho que eu aprendi muito cedo que as conexões que eu faço é o que vão me ajudar a ir mais longe, a ir mais rápido, muitas vezes, e realmente criar algo sólido, né? Porque mais importante do que você chegar rápido é se manter lá no lugar onde você chegou, né? Então tem todo esse trabalho. O cara só tem 2 patinhos na lagoa e já é poeta assim. Tu imagina a hora que chegar na nossa cidade, Guto? Cara, a gente tá falando assim, ó, de 2 décadas, né? Exato. É 2 décadas, né? Então, mano. Cara... É assustador. Não, a base vem forte, né? Bem forte. Bem forte. Aí não tem vento sul que passa. Cara, tu tá numa jornada ainda muito pra se viver, né? A gente tá o Guto já tá com 4 décadas, né? Eu tô chegando perto disso daí também, e a gente tá mais perto do que tu. Mas, como tu és um cara fora da curva, né? Pensando lá na frente, mas muito lá na frente, qual que é a imagem que você gostaria que o mundo lembrasse de você? Cara, assim, o mundo, pra falar a verdade, acho que nenhuma. Não tenho esse zelo de mostrar pros outros, de ter um propósito, assim, de, o Lucas foi aquela pessoa. Porque, cara, um dos fatos que eu sempre tive como razão e que me fez chegar até aqui foi, cara, tô nem aí pra tua opinião, eu vou fazer o meu, o que eu acho que vai dar certo. Se der errado, eu vou arcar com o que der errado e tá tudo certo. Foi assim que eu cheguei aqui, decepcionando muitas pessoas, até meus próprios avós nesse sentido, né? Eu fui criado por eles. A decepção que eu digo, cara, eles sempre queriam que eu fizesse uma faculdade. E eu fui por um olhar, não é por ali, é algo que funcionava muito no tempo de vocês, respeito a opinião, mas eu vou seguir o meu caminho no que eu acredito que é verdade. E por um bom tempo, foi um peso essa decisão. Aquela cobrança, não tá dando certo, eu falei pra ti fazer faculdade, tenho um carinho enorme pros meus avós e eles sempre queriam o melhor pra mim, né? Não é crucificando eles de forma alguma, mas é de, cara, ter a minha visão e viver a partir disso, né? E até meus avós hoje são muito gratos por eu ter tomado essa decisão, porque eles viram o resultado, né? Sim. Inclusive, se você é mais jovem, tá me ouvindo aqui e tá com esse medo, você só vai ter o respeito dos seus pais quando você tiver resultado. Sem isso, cara, aguenta firme e segue o baile. Eu acho que eu tenho muitos amigos que tomaram a decisão de seguir o que os pais queriam, tá? E é um olhar que eu trago de, cara, o que eu quero fazer de verdade. Porque não tem ninguém na minha família que é relacionado à fotografia, relacionado ao vídeo. E a gente surfa ondas, né? E épocas diferentes também. Na época dos meus avós, cara, ter uma faculdade era um máximo respeito, tu era quase o rei aqui da parada toda. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem muitas faculdades, tem outros métodos de aprender também. Pô, se eu consigo comprar um curso aqui e pegar a experiência de um fotógrafo que está há anos no mercado e trabalhar em pouco tempo, em questão de 5 anos, por que não acelerar esse processo? Então, acho que tem esse olhar de o máximo que der, encurtar caminhos, mas não pegando atalhos, né?
e absorver o máximo da experiência. Sempre fui de ouvir muitos mais velhos também. Acho que as pessoas, principalmente com mais experiência, né? Então, é algo que dentro da minha realidade, obviamente, né? Ô, Guto, ele só mandou real, viu? Só lapada. Só as pedradas, pô. O bicho tá espremendo mesmo suco de laranja, né? Tá. O bicho tá dando uma espremida. Mas é isso aí mesmo, cara. É absorver e acreditar no teu propósito de vida, né? E assim, é isso mesmo. É dar resultado, cara. Se tu acredita, tu vai dar resultado. Você é a maior fonte de inspiração do que você acredita, né? Então é isso aí mesmo. Olhar pra frente, não olhar pra trás e seguir sempre no rumo. E assim, ó, sempre na direção de Cristo, né, cara? Deus é que comanda tudo, né? Então, aonde Deus bota a mão, as coisas acontecem. É isso aí. E, cara, eu tive uma criação muito boa, né? Ficaram pelos meus avós. Minha mãe me teve muito cedo, então ali vem vários outros problemas, né? Não tive essa relação paterna. Mas, cara, meu avô foi mais do que um pai pra mim. Minha avó também me ajudou muito, graças a eles que eu tô aqui. Até meio que me emociono, assim, porque, cara, se não fosse eles, eu não estaria aqui, de forma alguma. Quando eu fiquei com 15 anos morando sozinho em Chapecó, foi graças a um olhar do meu avô, um papo sério, um papo real. Cara, meu avô, ele morava com ele lá em Chapecó. E com 15 anos ele falou, cara, vou ter que voltar pra Caibi. Meu irmão tá doente, o irmão que ajudou a criar meu avô quando o pai dele morreu. Que o meu avô é o mais novo, né? E eu sei que tem tua vida aqui e eu te dou a oportunidade de ficar aqui jogando futebol, estudando, mas é daqui até ali. A hora que tu falhar, tu vai voltar pra lá e vai continuar lá. E é isso, cara. Então, acho que essa responsabilidade sempre veio de cedo. Então, experimentar isso foi algo muito bom. E agradeço imensamente ao meu avô e minha avó. Um beijo pra vocês, se estiverem assistindo isso. E dizer muito obrigado. Porque eu vejo também muitas pessoas hoje, essa geração um pouquinho mais... Muito cuidadora, né? Muito delicada. E experimentar o risco é a melhor coisa que aconteceu comigo, de ter que cuidar. De ter que ser autorresponsável, de assumir o risco, de ter esse cuidado, porque te faz evoluir. Tu tem que passar a dor pra evoluir, né? E curtir o processo também. O cara tá, meu Deus do céu, hein, Guto? Que lição. Grande Lucas! Cara, obrigado, irmão. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por tanto esse compartilhar essa verdade. O olho tá marejado mesmo, o cara tá aqui, né, rasgando aqui o coração. E você não vai embora sem levar essa lembrancinha especial. Hein? Posso abrir? Oh, pelo amor de Deus, se tu não abrir, é uma ofensa. O Guto fica hashtag chateado. Só põe essa colinha pra cá que o Guto gosta de... Senão a sacolinha, o Guto vai falar, olha a sacolinha, tira a sacolinha. Porque tem que aparecer, tem que mostrar na câmera. Número 1, número 2. Olha aí. Já vou fazer um café aqui, pô. Tá maluco. Rapaz, é a coleção Aço Cortem? Como é que é o nome dessa daí? Cara, essa coleção é especialmente para o Lucas aí, para a família dele. Uma coleção de boas-vindas, tem, cara? Essa coleção. Ai, o Guto também não deixa pra menos, hein? Não deixa. Coisa Não cair, não, Thiago. O clima lá em cima, ó. É. E assim, ó, Thiago, quem quiser essas coleções aí, peças exclusivas, acessa lá www.gutocampoceramica.com.br e adquira as coleções atuais, né, Thiagão? Exatamente, cara, exatamente. Lucas, obrigado mais uma vez, irmão, pela tua presença aqui, por todo esse apoio que tu nos deste, né, nas gravações aqui, sendo muito prestativo, me ajudando, né, na minha voz, que eu tava ruim. Pô, isso é uma coisa que eu preciso deixar ressaltado. Qual é o nome do teu avô, tá, avó? Zenaide Bergman e Nerci. Olha, vocês dois aí, tá? Vocês fizeram uma ótima criação desse menino aqui. Esse menino aqui vale ouro. Às vezes a dor do afastamento, de não estar tão próximo, ela machuca, ela dói, mas saibam que olhar para trás e ver tudo que foi ensinado, foi compartilhado, ele está botando em prática. Ele está sendo com certeza uma versão ainda melhor de vocês, porque ele trouxe em simples gesto uma caridade, uma irmandade, o estar a servir, né? E a gente só convidou para vir trocar uma ideia, poder participar aqui com a gente. E ele só falou assim: Thiago, eu vou só sair rapidinho, vou comprar um negócio lá para ti. Aí daqui a pouco ele apareceu
com uma xícara que eu nem sei de onde é que ele pegou, com um limão espremido, com mel, porque vocês ensinaram isso para ele quando ele ficava doente ou quando ele tinha uma gripe, alguma coisa. E olha isso, passando para frente. Então, irmão, parabéns pela tua atitude, parabéns pelo homem que tu está te tornando cada vez mais, o profissional que tu está te tornando cada vez mais. E isso é só o começo. Tem grandes coisas e eu acredito muito que Deus sempre tem o melhor e o melhor dele sempre está por vir. Então, você está nessa cidade aqui, né, com essa parceria, através do Fernando, que talvez é um outro enviado de Deus ali para poder fazer essa conexão. E hoje tu estar aqui próximo da gente, que a gente possa contribuir de alguma forma, conte sempre com a gente, irmão. Tamo junto. Com certeza, muito obrigado por me receber mais uma vez. Eu que agradeço, irmão. Tamo junto aí. Tá bom, querido? E bem emocionado agora, tô até com as pernas bambas aqui. Não tava esperando esse final aqui. Que bom que tá sentado. Que bom que tô sentado, já ia cair aqui, desmanchando já quase. Mas, cara, é isso, né? Acho que agradecer imensamente o convite, de como poder contar um pouquinho da minha história, né? Inspirar, talvez, alguns jovens, porque é uma geração ali que não vem sendo muito bem vista, né? E com razão, a gente vê os números ali do pessoal que contratando jovens da geração Z nesse sentido, não são lá tão bons, mas tem muitos bons jovens ali buscando oportunidades, enfim. E se você que é jovem e está me ouvindo aqui, um último conselho é, cara, saia do teu quarto, vá buscar conexões, porque, cara, a vida é muito curta e eu acho que com a rede social, ela, por mais que ele tenha esse olhar de conseguir trazer uma proximidade das pessoas, de estar viajando, de hoje eu poder estar aqui em uma ligação, ver meu avô, ver minha avó, acabou afastando muitas pessoas também. Porque ao invés de chegar numa roda de conversa, puxar um assunto, a pessoa prefere pegar o celular e ficar no mundo dela, e naquilo que ela gosta, e acaba não criando boas conexões, né? Então é um pouquinho de ter cara de pau também, de chegar nas pessoas, porque foi assim que eu consegui chegar até aqui. Foi lá com o barbeiro, foi assim com o Fernando, foi assim aqui com vocês também, chegar na humildade também, obviamente, né? Sim. Reconhecer o caminho que você quer trilhar com as pessoas que você está conhecendo e abraçar o projeto, né? Muito antes de querer ser um sanguessuga, cara, chega e vê como você consegue agregar para aquela pessoa. Que nenhuma pessoa é um gelo assim que você não consegue criar uma conexão. Tem pessoas que talvez não faça sentido, mas, cara, você vai conhecendo a partir do tempo que você convive com ela, né? E então buscar por oportunidades é muito de você se desenvolver e dar a cara a tapa. Vai lá, arrisca. Tomar não, cara, é o que eu mais tomei na vida. Então não tenha medo do não e parte pra cima. Coisa linda, coisa linda. Esse é o nosso menino prodígio. Cara, obrigado mais uma vez, irmão. Eu agradeço. Tá? É o começo de muitas coisas boas. Com certeza. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar que a gente convida nossos amigos, pessoas queridas, a sentar à nossa mesa para tomar um café e compartilhar as verdades e te inspirar a sair do Instagram, a sair do computador, a sair do celular e viver a vida, fazer conexões, porque isso foi o que o Lucas nos compartilhou aqui. E se você está aqui até agora para mostrar que você deu esse valor para nós, coloque a palavra aqui, prodígio, porque esse menino é um prodígio, é o nosso Robin, é o nosso Rodrigo Hilbert aqui, tá sempre se fazendo alguma coisa, ajudando e tal. Ele tem uma carinha de Rodrigo Hilbert, né, Guto? É bem parecidinho, Então, dá essa moral pra nós aqui. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Curta, compartilhe, comenta. Hype isso daqui, porque isso nos ajuda demais. E eu te vejo na próxima.